Dentro desse mundo do hospital, uma coisa que é muito importante saber: o psicólogo não está ali para conversar, jogar a conversa fora com o paciente. Existe uma escuta diferenciada, uma escuta técnica que promove, sim, um acolhimento, uma humanização, né? E proporciona as intervenções técnicas do psicólogo naquele ambiente. A gente sabe que o hospital, o perfil do hospital, ele é movido por muitas temáticas voltadas à doença, à possível cura ou não, ao saber médico, né? A hospitalização, o sofrimento que carrega, tudo bem. Mas existe ali um paciente, além do saber médico, um paciente que tem um saber próprio da sua experiência, os medos, as angústias, as vontades que ele não consegue atender por estar hospitalizado ou hospitalizada, né? As questões com a família, as fantasias que surgem do pós-hospitalização, tem quadros que implicam em uma mudança posterior, então isso tudo surge. E o psicólogo é o profissional capacitado para ouvir aquele sujeito. No momento que a gente escuta diferente, que a gente escuta com as técnicas necessárias, a gente consegue dar voz, né, de uma forma correta, de uma voz que o paciente não consegue, né, ter com outras pessoas sem esse tipo de escuta, né, para que venham todas as suas questões. Com a apresentação das suas questões, é claro que o psicólogo vai intervir nelas, seja com o próprio paciente, com a necessidade de modificação da equipe, seja em tratamento, seja em acolhimento, ou relacionar à família, como a gente já conversou, que envolve esses três grupos aí principais. Então, o psicólogo ele não vai lá só conversar com o paciente, não. Exige técnica, exige cuidado, acolhimento, humanização e muito respeito por aquela pessoa que está ali hospitalizada. E aí, pessoal, boa tarde. Todos vocês aqui comentaram muito nos temas que queriam ver vídeos, falaram da psicologia hospitalar. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a psicologia hospitalar em uma área de atuação específica, tá bom? Quando a gente pensa na psicologia hospitalar, a gente pensa em uma coisa que deriva, sim, da psicologia clínica, mas não obedece os mesmos enquadramentos, né? Até porque na psicologia hospitalar é muito difícil a gente ver no tete a tete, no eu e você, é sempre eu e nós, equipe, família e paciente, né? A psicologia hospitalar, ela traz características também do hospital, porque ela precisa se adequar ao ambiente dinâmico, ao ambiente com muitas pessoas, há várias possibilidades do que vai acontecer. Tá? Mas de toda forma, o psicólogo está ali para tentar a diminuição do sofrimento daquela pessoa hospitalizada, daquela família e daqueles ruídos que também respingam na equipe que está tratando, né, que está cuidando daquele sujeito adoecido. E a gente sabe que existem muitas implicações, né, do sofrimento nesse momento de hospitalização, e é claro, ninguém é melhor do que o psicólogo para atuar nessas demandas, né? Então, a gente vai falar hoje da clínica médica, que é um setor mais geral, tá? A clínica médica, ela busca lá um panorama do diagnóstico em semi-intensivo, intensivo, mas ela vai fazer com que aquele paciente vai passar por uma investigação técnica, ou seja, exames laboratoriais, físicos, né? Todo tipo de exame específico necessário para que possa se estabelecer um diagnóstico e um encaminhamento para o cuidado específico da demanda da pessoa, tá? Se tratando bem da questão objetiva da doença dela, da questão física, tá bom? E nesse processo, é claro que o psicólogo vai atuar, né? Na clínica médica, como todas as áreas, é necessário que a equipe multidisciplinar esteja presente, que esteja dando suporte e feito um diagnóstico, sendo necessário, o paciente é
encaminhado para uma área específica do hospital, como a gente sabe, né? Tem outras áreas como oncologia, por exemplo, ou então para um tipo de tratamento que seja coerente com a sua demanda. E aí o psicólogo nessas áreas, o que é que ele traz, né, para a gente? O ser que está ali no hospital, ele tem um sofrimento, né? Por quê? Existe uma mudança de rotina, existe muitas questões acerca da doença que o acomete, existe o impacto familiar da presença ou da falta, existe a interação família-equipe, família-paciente, né? Equipe-paciente, e isso deve ser visto pelo psicólogo, aquele que cria também estratégias para que todas as necessidades do paciente sejam atendidas, como o sofrimento também diminuído decorrente da hospitalização, né? Todas as sequelas emocionais. E a gente sabe que essa atuação do psicólogo na clínica médica ela é muito importante até para a adesão do tratamento, né? Quando a gente acolhe esse emocional, quando a gente viabiliza uma melhoria desse emocional, se tratando no sentido de todos presentes, a gente também está colaborando ao mesmo tempo para uma melhor adesão ao tratamento. Em outras palavras, pode ser um bom prognóstico aí implicado, pode ter uma diminuição do tempo da internação, pode ter uma melhor reação às medicações, porque a gente sabe que o psico ele influencia diretamente no nosso corpo. Então, com isso, a gente sabe que a psicologia hospitalar, ela não é só sobre o paciente, é a sua família, é a equipe. Ela está ali de olho em todo o ambiente e o serviço dela vai implicar em tudo isso. Extremamente necessário, tá? Vem aqui no canal, Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Nós vamos aqui dar continuidade à série de conteúdos que estamos fazendo sobre a presença do psicólogo na clínica médica e hoje nós vamos falar sobre a despersonalização no hospital, tá? Então, quando um paciente ele entra no hospital, ele não só deu entrada em um ambiente novo, mas ele deixou de ter uma rotina que muitas vezes ele leva por anos, ele deixou de fazer coisas que ele gosta de fazer no dia a dia para entrar em um ambiente totalmente novo, para dividir um espaço com pessoas totalmente estranhas e para ser submetidos a vários procedimentos invasivos. Isso faz com que muitas vezes o paciente carregue uma sensação de passividade, não só frente ao corpo, porque você imagina, você está ali, você não escolhe a hora que você vai tomar uma medicação ou a hora que você vai fazer um exame, você só está ali entregue à equipe. Mas também uma passividade frente a questões existenciais. A pessoa ela se enxerga como inválida muitas vezes por estar deixando de trabalhar, por estar ali só deitada. Muitas vezes é enxergado como algo negativo, essa passividade, essa impotência. E que muitas vezes, em muitos procedimentos, isso pode ser reforçado pela própria equipe. Então, muitas vezes, a quantidade de especialidades que vão olhar esse sujeito faz com que a equipe tenha um olhar muito mais direcionado às partes específicas do corpo e deixe de olhar para esse sujeito como um ser que deseja, um ser que tem uma rotina, um ser que tem uma vida. Deixa de considerar todas as outras partes que compõem a totalidade do sujeito. Por isso, a presença do psicólogo vai tentar estancar mesmo esse processo de despersonalização para que toda a equipe consiga visualizar esse sujeito como um ser complexo, como um ser dotado de subjetividade também.
Olá, mais uma vez. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre o processo de despersonalização do sujeito no ambiente hospitalar e hoje nós vamos falar como a nossa prática ela pode contribuir com a humanização da equipe. Nos momentos em que a gente estiver em uma reunião com a equipe ou na própria evolução multidisciplinar, nós podemos reforçar que o paciente que entra ali, ele não é só um diagnóstico, ele não é só uma doença que precisa ser tratada. Ele é um sujeito que tem uma família, ele é um sujeito que tem vida social, é um sujeito que possui um emprego, ou é um sujeito que tem toda a sua vida, toda a sua trajetória a ser considerada dentro desse ambiente também. Ele não vai deixar de ser um sujeito dotado de desejos e de subjetividade no momento em que ele entrou no hospitalar. Não reduzi-lo a um diagnóstico já é um grande início para que o processo de humanização ele seja efetivado nesse ambiente.